Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer biscoitos de amendoim. Uma receita bem rápida para você que não tem máquina. Nós já temos a receita de biscoito de amendoim que é feito em máquina. Tem diversas receitas já de biscoito de amendoim, mas vou fazer uma hoje para você que tem dificuldade em fazer, que quer fazer uma receita e às vezes não tem a máquina para passar. Então hoje vai ser bem artesanal, bem manual. Mas antes de iniciarmos nossa receita, convido você que ainda não conhece as demais receitas que temos para conhecer nosso trabalho, se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, compartilhar nossas receitas e não esqueçam de curtir as que você gostar. Escreva aí nos comentários também de onde está nos assistindo, se está gostando das nossas receitas ou não, que vai ser um prazer responder a cada um de vocês. E agora vamos parar de conversar e vamos fazer os nossos biscoitos. Tenho aqui, pessoal, 200 gramas. Você pode usar manteiga ou então, se for margarina, 70% gordura, tá? Fica a gosto de vocês. Temperatura ambiente, ó, pode ver que ela tá molinha. Hoje é um dia bastante frio, eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, tá? Só para amolecer um pouquinho. Um ovo e uma gema, porque eu retirei uma clara que tá aqui, que depois eu vou utilizar. Então, é um ovo inteiro e mais uma gema, tá? 150 gramas de açúcar mascavo. Caso você não tenha o mascavo, pode estar usando o açúcar que você tiver na sua casa. Eu vou colocar o mascavo porque eu gosto do sabor do mascavo nesse biscoito. Com o amendoim é uma combinação perfeita, tá? 10 gramas de fermento químico instantâneo. Para quem tem dúvidas, é o fermento de bolo, tá? Aquele que a gente usa de bolo, pozinho branco. 10 gramas de açúcar de baunilha. Também, se você não encontrar o açúcar de baunilha, pode ser a essência, pode ser o extrato, pode ser até a fava de baunilha para quem não encontrar o açúcar. E aqui eu separei 400 gramas de farinha de trigo, tá? Vou usar o necessário. Por que eu falo necessário? Porque conforme o tamanho do ovo, o ponto da manteiga, ou se você usa manteiga ou margarina, ou mesmo o grão do trigo, pode dar diferença. Então, cuidam as dicas, cuidam o ponto da massa, porque eu passo cada detalhe para vocês, para depois vocês não correrem o risco de errar, tá? Então, aqui eu tenho a clara e aqui eu tenho o amendoim. Eu vou separar, eu acabei de torar esse amendoim, ó. Eu tenho que tirar a casquinha e triturar ele depois. Então, eu vou separar 100 gramas desse amendoim, que vai ser para finalizar os nossos biscoitos. A massa é bem básica, pessoal. Básica mesmo, é só misturar os ingredientes e o nosso biscoito vai estar pronto. E depois, então, eu vou passar a clara e colocar o amendoim triturado. Para vocês verem que é uma receita bem fácil, muito fácil de fazer. Então, coloquei os ovos, a manteiga, o açúcar e vou misturar muito bem. É o primeiro passo. Aqui é só misturar. Misturei bem. Agora vou tirar esse batedor, esse fouet. Vou colocar aqui então o fermento, tá? 10 gramas. E o açúcar de baunilha. Para vocês verem que é muito fácil, pessoal. Eu liguei o forno já. Para vocês terem uma ideia, forno ligado para ir aquecendo, porque eu preciso que ele esteja aquecido para mim fazer. E agora, pessoal, vamos mexer. O bom é colocar a mão na massa, pessoal. Não tenham medo de sujar a mão deve estar limpa, bem higienizada, lógico, mas colocam a mão, passam a sua energia para o alimento, que com certeza vai ficar bem melhor. E aqui vamos colocando a farinha aos poucos e mexendo. Vocês viram que não foi amendoim na massa, né? O amendoim vai sobre a bolacha, pessoal, sobre o nosso biscoitinho. Então, vou fazendo aqui até ficar uma massa que eu possa espichar. E já eu volto e mostro para vocês a quantidade de farinha que foi e principalmente o ponto da massa. E aqui a nossa massa está pronta. Pessoal, foi todos as 400 gramas de farinha, tá? Se eu fosse espichar ela agora,
eu ia precisar de mais um pouco de farinha, ó, porque vocês podem ver que eu não ia conseguir espichar ela assim, porque ela está um pouco mole, tá? Porque às vezes as pessoas me questionam, ah, minha massa ficou mole. Mas, pessoal, isso aqui é uma massa amanteigada. Se eu trabalhar com ela ou se eu continuar mexendo nela, a tendência é sempre amolecer. Então, o que eu vou fazer agora? Enquanto eu preparo o amendoim, eu vou colocar essa massa na geladeira para descansar. A manteiga vai voltar ao normal, vai endurecer e a nossa massa vai ficar pronta. Eu não preciso acrescentar mais farinha. O suficiente as 400 gramas, tá? No meu caso, com o tamanho dos ovos, com as coisas que eu utilizei, tá bom? Então, agora vou deixar na geladeira, vou limpar os amendoim e triturar e volto para espichar nossos biscoitinhos. Minha massa ficou na geladeira por uns 5 minutos mais ou menos, ó. Pode ver que ela tá bem mais firme já, tá? É rapidinho, pessoal. É só a manteiga voltar ao normal, que ela já ela fica firme. Para trabalhar com massas amanteigadas, eu sugiro trabalhar no meio de 2 plásticos. Pegam pequenas porções, coloca entre os plásticos e com o rolo, delicadamente, a gente vai abrindo. Muito fácil de fazer, pessoal. Aqui é só rolar e ela vai abrindo. Não precisa fazer muito fininha. Essa espessura aqui está boa, olha. E ela vai crescer depois, tá? Agora, com um cortador, ó, ficou os pedacinhos do açúcar mascavo, as pedrinhas. Eu gosto de deixar. Quando ele assa, esse açúcar vai caramelar. Fica bem legal. Aqui eu tenho uns cortadores pra gente estar cortando esses nossos biscoitos. Vamos fazer esse aqui, de florzinha. Então, eu corto ele. Bem facilzinho, ele fica em cima do plástico. E vamos fazer um centro para ele, para fazer um pouquinho diferente. E aí, a gente vai passar a clara e passar no amendoim. Então, é muito fácil. Só vou pegar a assadeira e já damos continuidade. E aqui é bem fácil, ó, pessoal. É só pegar cada uma delas. Vocês podem cortar em outro formato também, não precisa ser necessariamente da maneira que eu fiz. Passa com um pincel a clara e aqui a gente coloca no amendoim. Eu separei aqui 100 gramas de amendoim torrado já, triturei ele para ele ficar grosseiramente e a gente passa cada biscoitinho. E olha que mimo que fica. Uma assadeira untada. Eu sempre passo banha de porco nessas minhas assadeiras, porque aí não queima, pessoal. É mais uma dica para vocês. E aqui eu vou fazendo, ó. Bem fácil de fazer, bem simples de fazer, ó. Deixa um espaço entre uma e outra. Essas bordas aqui a gente espicha novamente para fazer os demais biscoitinhos. Vou fazendo e assim que estiver pronto, já volto para mostrar para vocês. E as primeiras estão indo para o forno. Em torno de 12 minutos vai estar pronto. Agora uma dica, pessoal. O meu forno é um forno elétrico, mas como o amendoim já está torrado, eu vou assar ela só com a parte inferior ligada. Porque se eu ligar a superior, o amendoim vai queimar. E se eu tivesse deixado o amendoim cru, não seria tempo suficiente para torar. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? 12 minutos a 180 graus, o forno quente, só a parte inferior ligada e os nossos biscoitos estão prontos. Agora é retirar, deixar esfriar para mostrar para vocês. E aqui os nossos biscoitos de amendoim prontos. Olha que belezura, pessoal. Rapidinho de fazer, fácil e maravilhoso. Fica um sabor incrível, macio, pessoal. Ele é crocante e macio por dentro. Aonde ficou as pedrinhas do açúcar mascavo, ele derreteu. Olha que maravilha. Um sabor incrível, pessoal. Agora é com vocês. Só reproduzirem a receita e depois me dizem se gostaram.
O meu muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo. O meu muito obrigado a você que se inscreveu. Mantenha os seus biscoitos devidamente fechados para que eles não amoleçam. Eles têm que estar macios, não moles. Até o próximo!